Você já se perguntou o que realmente separa os vencedores dos que ficam pelo caminho? Não é sorte, nem talento, nem o destino. O que define quem chega lá e quem fica para trás é a mentalidade, a força de vontade, a coragem de continuar, quando todo o resto diz para parar. Hoje, vamos falar sobre o poder de transformar sua mentalidade e fazer o impossível acontecer. Se você está pronto para mudar sua vida e alcançar aquilo que sempre sonhou, fique aqui comigo, porque o que você vai ouvir agora pode ser o que falta para você dar o próximo grande passo rumo ao sucesso. Você está construindo a sua vida, ou a vida que os outros esperam que você viva? Essa pergunta parece simples, mas é uma das mais difíceis de encarar com sinceridade. Quantas pessoas você conhece que odeiam o que fazem, mas continuam lá todos os dias, como se não existisse outra opção? A maioria vive em função de um salário, de uma expectativa, de um status que nem é dela. E o mais triste, chamam isso de sucesso. Mas vou te contar uma coisa. Seguir a sua paixão é difícil, mas viver sem ela é muito pior. Porque você pode até enganar o mundo, mas nunca vai enganar a si mesmo. No silêncio do quarto, na hora de dormir, você sabe quando está se traindo. Quando você se conecta de verdade com o que ama, o tempo passa diferente. Você acorda com energia, não com preguiça. Você não quer que a semana termine, quer que ela comece de novo. E não é sobre largar tudo agora, mas sobre ter coragem de dar o primeiro passo em direção ao que faz seu coração acelerar. Se o que você faz hoje te destrói por dentro, então talvez você esteja vivendo uma mentira. E viver uma mentira, por mais confortável que pareça, é a forma mais cruel de morrer em vida. Acorda, ainda dá tempo de escrever uma história que vale a pena contar. Ninguém vai te salvar. Essa é uma das verdades mais duras de aceitar, mas também uma das mais libertadoras. Enquanto você continuar esperando que alguém te estenda a mão, te descubra, te escolha, você vai continuar parado no mesmo lugar, e a vida não espera. Real é que tudo começa quando você assume o controle da sua própria história. Quando para de culpar os outros, as circunstâncias, o governo, a falta de sorte. Porque no fim do dia, só tem uma pessoa que pode mudar tudo. Você. É você. Quem escolhe se vai levantar da cama ou ficar mais 10 minutos enrolando. É você quem decide se vai estudar mais 1 hora ou assistir mais uma série. É você quem permite ou não que a opinião dos outros determine seus passos. Sabe qual a diferença entre quem realiza e quem só sonha? A ação. O sonhador espera. O realizador age. Mesmo com medo, mesmo sem apoio, mesmo sem saber exatamente como. Então chega de se fazer de vítima. Chega de esperar o momento perfeito. Ele não existe. O que existe é você e a decisão que você vai tomar agora. Vai continuar esperando alguém te empurrar, ou vai levantar e construir o seu próprio caminho? Enquanto você dorme, tem alguém lá fora treinando. Tem alguém estudando mais, se esforçando mais, focando mais. E essa pessoa pode ser a que vai passar na sua frente quando você menos esperar. Essa é a realidade que ninguém quer encarar. O mundo não te deve nada. E a vida não tem pena de quem escolhe o caminho mais fácil. A diferença entre os bons e os imparáveis não é talento. É a capacidade de fazer o que precisa ser feito quando ninguém está vendo. É acordar mais cedo, ficar mais tarde, repetir o mesmo movimento 1000 vezes até ficar perfeito. Lembra daquela história do Kobe? Ele não treinava só quando queria. Ele treinava quando os outros descansavam. Ele fazia mais sessões, mais arremessos, mais sacrifícios. E foi por isso que ele virou lenda. Então a pergunta não é se você tem potencial. Todo mundo tem. A pergunta é: o que você está fazendo com ele? Porque no fim das contas, talento sem esforço é só desperdício. Mas esforço constante vira resultado. E resultado ninguém ignora.
Você quer ser lembrado? Comece trabalhando como se já fosse. Fazer o que você ama não é clichê, é necessidade. Porque viver uma vida inteira fazendo o que você odeia é como morrer aos poucos por dentro. Tem muita gente aí fora sorrindo no Instagram, mas chorando antes de dormir. Porque estão presas num trabalho que esgota, numa rotina que sufoca, num caminho que nunca foi delas. Sabe aquele aperto no peito, quando o despertador toca? Aquela vontade de que o domingo nunca acabe? Isso não é normal. Isso é o seu coração gritando que tem algo errado. Quando você encontra o que ama de verdade, tudo muda. O cansaço continua existindo, mas ele tem propósito. Você termina o dia exausto, mas feliz. Porque cada passo te aproxima de algo que faz sentido. E não tô dizendo para largar tudo do nada. Mas você precisa começar a se mover na direção certa. Nem que seja aos poucos. Porque continuar num lugar que te destrói só porque é seguro é como viver numa cela com porta aberta. Se você sente que está se apagando por dentro, talvez seja a hora de reacender a sua paixão. A vida é curta demais para ser vivida no piloto automático. Você tem medo, mas medo de quê exatamente? De fracassar ou de nunca tentar? Porque a verdade é que o fracasso machuca sim, mas nada dói mais do que viver com a dúvida do e se? E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse acreditado em mim? E se eu tivesse dado o primeiro passo? Esses e se são fantasmas que perseguem quem escolheu ficar parado. E o tempo, meu amigo, não volta. A maioria das pessoas não falha porque errou. Elas falham porque nunca se permitiram tentar de verdade. Ficam paralisadas esperando o momento perfeito, a motivação mágica, a aprovação dos outros. Mas o medo vai estar lá de qualquer jeito. A diferença é que alguns deixam o medo controlar e outros usam ele como combustível. Não existe coragem sem medo. Existe ação mesmo com medo. E essa ação, esse movimento inicial, é o que separa os que sonham dos que realizam. Você não precisa estar pronto. Precisa estar decidido. Porque quando você escolhe enfrentar o medo perde a força. Então pensa bem. O que te assusta mais? Cair ou viver uma vida onde você nunca tentou voar? Você quer respeito? Então pare de pedir e comece a conquistar. No mundo real, ninguém respeita só palavras, respeitam atitude. Não adianta dizer que vai mudar, que vai fazer acontecer, se todo dia você repete os mesmos hábitos de sempre. O respeito começa quando as pessoas veem que você fala pouco, mas faz muito. E sabe como isso começa? No silêncio. Quando você escolhe treinar enquanto os outros descansam, estudar enquanto os outros reclamam, trabalhar enquanto os outros perdem tempo tentando parecer ocupados. Respeito não se exige, se constrói. E ele aparece quando, mesmo sem plateia, você entrega tudo o que tem. Quando você mostra, dia após dia, que está comprometido com o seu crescimento e não com a opinião alheia. Lembra do Kobe? Ele não precisava falar que era o melhor. Ele mostrava, na prática, no suor, na entrega. E foi isso que fez o mundo inteiro respeitar o nome dele. Você quer ser levado a sério? Então pare de se esconder atrás de desculpas. Deixe que os resultados falem por você, porque no fim das contas, quem trabalha em silêncio faz barulho quando chega. A maioria desiste antes mesmo de começar a ver os resultados. E sabe por quê? Porque espera recompensa imediata. Quer plantar hoje e colher amanhã. Mas a verdade é que os frutos mais valiosos demoram. Disciplina não é sobre motivação. É sobre fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não está afim. É levantar da cama quando tudo que você quer é continuar dormindo. É estudar quando o mundo inteiro está distraído. E esse processo, no início, é solitário. Porque ninguém vai ver suas primeiras lutas. Ninguém vai te aplaudir quando você estiver suando no escuro, enquanto os outros se divertem na luz. Mas é justamente aí que a mágica acontece. Enquanto os outros descansam,
você cresce. Enquanto os outros duvidam, você constrói. A diferença entre o amador e o campeão não está no talento, está na consistência. O campeão faz todos os dias, mesmo cansado, mesmo sem aplausos, mesmo sem likes. Então a pergunta não é se você quer vencer. Todo mundo quer. A pergunta é: você está disposto a pagar o preço? Porque quem quer recompensa sem sacrifício acaba ficando com frustração. A jornada é difícil, ninguém vai mentir para você. Mas sabe qual é o segredo dos grandes? Eles abraçam o sofrimento. Não porque gostam dele, mas porque sabem que ele é parte do processo. Você acha que grandes, nomes como Michael Jordan, Kobe Bryant ou qualquer outro ícone da história começaram com o pé direito? Claro que não. Eles falharam, foram criticados, caíram inúmeras vezes. Mas o que os fez diferentes foi a maneira como reagiram. Quando todo mundo parava, eles se levantavam. Quando todos choravam, eles usavam a dor como combustível. O sofrimento não é inimigo, é o que fortalece. Ele não vem para te derrubar, mas para testar até onde você está disposto a ir. Você tem o direito de se cansar, de sentir dor, mas o que você não pode fazer é desistir. O fracasso não é o fim. É uma lição disfarçada. Cada erro, cada tropeço, cada queda te ensina algo novo. Te aproxima mais de onde você quer chegar. Então, se a caminhada está difícil, não desanime. Não se sinta sozinho. Porque esse é o momento em que você está mais perto do seu melhor. Os grandes não são feitos nos dias fáceis. São forjados nas noites difíceis. E se você desistir agora, nunca vai saber o quão perto estava do seu sucesso. O tempo é seu maior aliado, mas também seu maior inimigo. E por mais que você queira apressar as coisas, a verdade é que ele vai passar do mesmo jeito, com ou sem você aproveitando ao máximo. As pessoas que chegam longe são aquelas que entendem que não existe sucesso rápido. Elas sabem que, ao longo dos anos, o que elas fazem no hoje vai definir o amanhã. O trabalho constante, a busca pela melhoria diária, a paciência para ver os frutos nascerem. A chave está em entender que o sucesso não é uma linha reta. Ele é feito de altos e baixos, de paciência e perseverança. Você vai cair, vai errar, vai questionar. E isso é parte do processo. Mas sabe qual é o grande truque? O truque está em nunca desistir, em continuar mesmo quando o futuro parece incerto. Porque com o tempo, as pequenas vitórias vão se acumulando. Cada esforço, cada sacrifício, cada aprendizado vai moldando você. Não se preocupe em ver o resultado imediato. O que importa é o que você faz todos os dias. E mais cedo ou mais tarde, o tempo vai te recompensar por tudo o que você investiu em si mesmo. O sucesso é a soma de tudo o que você faz hoje, somado ao que você vai fazer amanhã. Não pare, não desista. O tempo vai te mostrar que valeu a pena. Você já parou para pensar no impacto que a sua mentalidade tem sobre tudo o que você faz? A forma como você pensa define a forma como você age. E a forma como você age define o seu destino. Se você acredita que é capaz de conquistar grandes coisas, então você vai agir como alguém que tem essa capacidade. Você vai procurar, aprender mais, melhorar constantemente. E vai ver oportunidades onde outros veem obstáculos. Mas, se você acreditar que não pode, adivinhe? Você vai se sabotar antes mesmo de começar. A mentalidade positiva não é sobre ser ingênuo ou ignorar os problemas. É sobre encarar os desafios com a confiança de que, por mais difíceis que sejam, você tem o poder de superá-los. É ter a coragem de continuar tentando, mesmo quando o mundo ao seu redor diz que não vai dar certo. E uma das chaves mais poderosas dessa mentalidade é a confiança. Confiança não é algo que aparece do nada. Ela é construída todos os muitos dias por meio das suas ações e decisões. Quando você decide que pode, o mundo começa a acreditar também.
Não subestime o poder do que você pensa sobre si mesmo. Seus pensamentos moldam sua realidade. A mentalidade que você carrega vai te levar ou te derrubar. A escolha é sua. Se você quer ser grande, comece a pensar como uma pessoa grande. E acredite, o resto virá. Você já pensou no que te impede de alcançar o que deseja? Na maioria das vezes, o maior obstáculo é o medo. O medo de não ser bom o suficiente, de não conseguir, de falhar. Mas aqui está a verdade que poucos querem admitir. O medo é uma ilusão. Ele nunca vai embora. Mas você pode aprender a ignorá-lo e seguir em frente. A diferença entre as pessoas que têm sucesso e as que não têm está na maneira como lidam com o medo. Enquanto uns se deixam paralisar, outros seguem em frente, mesmo com medo, porque sabem que a única maneira de vencer é avançando. Lembra daquela sensação de insegurança? Daquela dúvida que surge no meio do caminho? Isso é normal. Todo mundo sente isso. A questão é, você vai permitir que isso te paralise ou vai usar como combustível para dar o próximo passo? Porque no fim das contas, o medo não é o inimigo. O verdadeiro inimigo é a dúvida que você coloca em si mesmo. É o que você diz que não pode fazer. Quando você decide ir além do medo, descobre que ele é muito menor do que parece. E a única coisa que separa você daquilo que deseja é a coragem de tentar. Acredite, a vitória está do outro lado do medo. Chegamos ao final da jornada. Mas antes de terminar, pense no seguinte: tudo o que você passou, todas as dificuldades que enfrentou, todas as noites em claro, tudo isso tem um propósito. O caminho pode ser difícil, mas ele te fortalece, te molda e te prepara para o que está por vir. Você está mais perto do que imagina. E mesmo que não veja os resultados imediatamente, tudo que você faz agora é um investimento no seu futuro. Cada esforço, cada passo dado, cada erro cometido, tudo isso conta para a sua evolução. Lembre-se de algo fundamental. A vida vai te desafiar, vai testar sua paciência, vai colocar obstáculos no seu caminho, mas a forma como você reage a tudo isso é o que vai definir se você vai chegar lá ou não. O sucesso não é um destino, é uma jornada. E se você permanecer firme, com coragem e determinação, os resultados virão. Porque no fim, quem não desiste, sempre vence. Agora, a pergunta é: o que você vai fazer a partir de agora? O que você escolhe fazer com o poder que tem nas suas mãos? A decisão é sua. E eu acredito em você.